No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Contos Fantásticos de Guy de Maupassant, que foi um grande escritor francês considerado um dos maiores contistas da história da literatura de forma geral, não apenas da França. Guy de Maupassant nasceu em 1850 e faleceu em 1893. Há um fato muito curioso sobre a sua morte. Ele passou os seus últimos dias de vida internado em um manicômio. Ele tinha na época muitas alucinações. Guardem essa informação. O livro do qual eu falarei com vocês hoje é um livro que eu emprestei da biblioteca, por isso ele não está aqui nas minhas mãos, não estou mais com ele, mas ele era de uma edição bem antiga da LPM, com 133 páginas e 11 contos, sendo os contos: número 1, O Lobo; 2, Magnetismo; 3, O Medo; 4, Aparição; 5, A Mãe dos Monstros; 6, Carta de um Louco; 7, Um Caso de Divórcio; 8 e 9, na verdade, porque são dois contos que trazem a mesma história e têm o mesmo nome, que trata-se do Orla. No entanto, nós temos aqui a primeira versão e a última, e depois A Morta e o Homem de Marte. Este livro também conta com um prefácio, com uma parte para notas do tradutor e com uma parte para a cronologia da obra do Guy de Maupassant. Então é um livro bem interessante, mas ele conta apenas com 11 contos e o Guy de Maupassant tinha outros muitos contos. Então, caso vocês tenham interesse em ler hoje Guy de Maupassant, eu recomendaria muito aquela edição da Companhia das Letras, que é sem dúvida a mais completa no cenário brasileiro. Ela tem 125 contos de Guy de Maupassant. Neste livro em questão, nós vamos ter alguns contos fantásticos e outros contos que não chegam ao fantástico, mas estariam ali no âmbito do estranho. E aí você já deve estar se perguntando do que é que você está falando de repente. Bom, na literatura, quando tratamos de contos mais insólitos, digamos assim, que trazem eventos, acontecimentos que geram certo incômodo, certo estranhamento no leitor, nós costumamos muitas vezes pensar nessas categorias, que seriam as categorias do estranho, fantástico e maravilhoso. De forma geral, bem resumida, bem bruta, digamos assim, porque a história é muito mais profunda e também há várias divergências, mas uma vez dados os devidos avisos aí, podemos pensar o estranho como um acontecimento, um evento ou uma série deles que pareçam sobrenaturais, no entanto, que tenham explicações muito racionais, ou seja, me causa ali uma surpresa, mas depois eu vejo que tudo pode ser explicado. O fantástico, por outro lado, vai trazer esse elemento sobrenatural. E é aquele elemento sobrenatural que você fica de fato abismado, assustado. Você não vai simplesmente aceitá-lo como se fizesse parte do teu mundo. Por outro lado, no maravilhoso você vai. Por exemplo, no maravilhoso nós temos os contos de fada, que trazem fadas madrinhas, bruxas e tudo mais, e você não se assusta com aquilo, porque você aceita aquele universo, você ignora que aquelas leis não façam parte das leis do teu mundo, e você não questiona aquela história de certa forma. Mas tiramos o maravilhoso aqui do livro de Guy de Maupassant e ficamos ali principalmente com o fantástico, mas também com o estranho. O conto mais famoso do Guy de Maupassant é o Orla, que justamente tem duas versões neste livro. Ele traz assim um terrorzinho de leve, aquela história de fantasma, não te bota um medo, é mais um receio. Parece aquele tipo de história que se contava antigamente no interior, geralmente por algum parente mais velho, que eram o que eles chamavam muito na minha terra de causo, que geralmente era algum evento de cunho sobrenatural que aconteceu com alguém, mas o Orla traz uma história muito curiosa, muito inovadora também, porque eu não havia lido nada sobre um personagem como o Orla em nenhuma outra história. Então, nesse conto, nós temos como protagonista um homem que se sente vigiado. Do nada, ele começa a ter essa sensação de que alguém está o vigiando, só que não há ninguém em nenhum lado para o qual ele olha, e ele vai tendo essa sensação cada vez mais forte, vai se tornando um pouco paranoico em relação a ela. E uma das coisas estranhas que acontecia ali com ele e que realçava esse ambiente de medo, de suspense, de tensão, é que toda noite ele ia dormir com uma jarra de água e outra de leite, e ele não tomava de noite, mas elas apareciam quase que esvaziadas pela manhã.
E aí, poderia ter uma explicação lógica, que seria que ele era sonâmbulo. Ele levantava, tomava aquilo e não se lembrava no outro dia. Faria sentido? Sim. Só que um dia, ele decide colocar essa teoria à prova. Como assim? O que ele faz? Ele passa carvão, se não me engano, algo assim na boca. E aí, claramente, se fosse ele quem estava bebendo essa água, esse leite, no outro dia a jarra apareceria ali com várias manchas. Ao passo que ele tranca o quarto com cadeados, com correntes, tanto a janela quanto a porta. Então, ninguém entra, ninguém sai, só está ele naquele quarto e há também o carvão. Ou seja, agora tudo ficaria esclarecido ou não. E aí, ele acorda no outro dia, o carvão está lá na sua boca, mas não há marcas na jarra, mesmo que o seu conteúdo tenha sido esvaziado. Então, o que aconteceu? Ninguém entrou no quarto, as correntes, os cadeados estão lá em perfeito estado, não foram violados, nem havia como. E essa paranoia dele vai aumentando até que 2 eventos vão se sobressair. Tem uma cena que é muito difícil de descrever, mas foi muito marcante, que é a cena quando ele se vira para o espelho. Sabe quando você se vira rapidinho assim para o espelho? Só que quando ele se vira rapidinho assim para o espelho, ele não vê a sua imagem no espelho. Porém, ele não vê nenhuma figura estranha nem nada. É como se aquilo que ele visse no espelho fosse uma extensão do ambiente do quarto. Só que aos poucos a sua imagem vai aparecendo nesse espelho, como se tivesse um delay. E aí ele chega a esse entendimento de que esse observador dele, o Orla, ele está ali presente no quarto, só que ele tem esse poder de se camuflar. Então ele fica ali parecido de acordo com o ambiente em que ele se encontra, por isso que ele não conseguia enxergá-lo. E nesse momento, quando ele olhou para o espelho, o Orla provavelmente estava em frente ao espelho, mas é claro, tudo poderia ser uma alucinação na mente dele, porque afinal ele já estava muito paranoico com tudo aquilo e poderia ser uma impressão, uma ilusão de imagem, algo assim. No entanto, algum tempo depois, ele vai para o jardim e lá no jardim ele vê uma rosa flutuando e depois sendo quebrada. E isso foi o ápice. Algo muito interessante nesse conto também é que em determinado trecho do conto, ele menciona que o Orla teria vindo para São Paulo, no Brasil. É um conto muito bom, mas ele não é o meu favorito, apesar de ser o mais famoso do autor. Inclusive, se vocês bem se lembram, lá no início do vídeo eu falei que o autor teve todo aquele problema, que passou seus últimos dias no manicômio com alucinações. E a figura desse protagonista do conto lembrou-me muito a do próprio autor. Na literatura, a gente tem uma máxima, que é a máxima de distanciar autor de narrador, autor de personagem, mas neste caso, que envolve tudo isso, eu acho que é algo a se pensar. Porém, como eu ia dizendo, o meu conto favorito não é esse, e sim A Morta. Então, se o Orla já foi bom, imaginem A Morta. A Morta é um conto fenomenal, vocês precisam ler. Nós temos nessa história como protagonista, mais uma vez, um homem. Ele era apaixonado por uma mulher, e aí ela falece. E depois de um tempo, ele vai visitar o túmulo dela no cemitério. E chegando no cemitério, ele vê que vários mortos começam a se levantar e ir em direção às suas lápides, e nós sabemos que as lápides têm várias inscrições diferentes, geralmente falando: foi um bom filho, foi um bom marido, fez a diferença na vida de tantas pessoas, era uma pessoa incrível, maravilhosa, sensacional. Só que muitas vezes essas frases são mentirosas, e aí o que esses mortos estão fazendo é reescrever as suas lápides com a verdade. Por exemplo, havia lá um desses mortos cuja lápide dizia que ele foi um filho exemplar. No entanto, a reinscrição dessa lápide dizia que, na verdade, ele antecipou a morte do pai em prol da herança. É claro que, ao entender a dinâmica daquilo que estava acontecendo, por mais sobrenatural que fosse, o protagonista fica muito curioso para ver a lápide de quem? Pois é, da mulher que ele tanto amou. E quando ele chega até lá e lê aquilo que estava escrito na lápide dela, leia um conto. Mais uma curiosidade sobre o Guy de Maupassant é que ele era amigo de Gustave Flaubert, Émile Zola, outros grandes nomes da literatura francesa. E por que eu decidi trazer
o Guy de Maupassant hoje especificamente aqui para o canal. Primeiramente porque eu amo os contos dele e eu acho que eu ainda não falei isso aqui muito bem, então eu queria compartilhar essa dica com vocês, e também porque estou lendo algumas coisas de Kate Chopin, que foi uma grande escritora norte-americana e uma das suas maiores influências era o Guy de Maupassant, e aí eu pensei, vamos falar de Guy de Maupassant no canal um pouco antes de falar de Kate Chopin, que vai ficar muito legal. Então, se você não leu nada de Guy de Maupassant, a minha grande indicação é o Orla, se você gosta de começar pelo trabalho mais famoso, importante do autor, mas se você quer começar por aquilo que é mais surpreendente, leia A Morta. E da Kate Chopin, já que mencionei ela, recomendo muito que você leia o conto A História de uma Hora.